A aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, tem gerado intensos debates nos círculos políticos e jurídicos do Brasil. Esta apresentação analisa as possíveis motivações por trás dessa decisão surpreendente, questionando se estamos diante de uma fuga estratégica, um movimento motivado pelo medo ou um presságio de uma tempestade política que se aproxima no horizonte institucional brasileiro. O anúncio da aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso pegou Brasília completamente de surpresa. Para quem acompanha o cenário político com atenção, este não parece ser apenas o encerramento natural de uma carreira jurídica, mas sim uma retirada calculada diante de um cenário político cada vez mais tenso. É particularmente notável que este movimento coincida com o aumento das pressões externas sobre magistrados brasileiros, que vêm sendo acusados de violar direitos humanos e princípios democráticos fundamentais. Barroso, que ao longo de sua carreira defendeu pautas progressistas e foi um dos protagonistas da transformação do STF em palco de ativismo judicial, agora se retira justamente quando o clima de desconfiança internacional em relação à corte brasileira atinge níveis preocupantes. Para compreender o possível medo que motiva esta aposentadoria, precisamos olhar além das fronteiras brasileiras. A Lei Magnitsky, criada nos Estados Unidos, é um instrumento poderoso que permite a aplicação de sanções diretas contra autoridades estrangeiras envolvidas em casos de corrupção ou violações graves de direitos humanos, incluindo juízes e ministros de cortes superiores. Nos bastidores diplomáticos, circulam rumores de que alguns nomes do Supremo brasileiro estariam sob monitoramento de entidades internacionais que investigam abusos de poder, censura e prisões consideradas arbitrárias. Barroso, cuja imagem pública está fortemente associada a decisões polêmicas, como a relativização da liberdade de expressão e o apoio a medidas interpretadas por críticos como censura em nome da democracia, parece sentir o perigo se aproximando. Sua aposentadoria pode ser interpretada, portanto, como uma fuga preventiva, abandonar o cargo antes que um cerco jurídico e moral internacional se feche ao seu redor. Um ponto particularmente interessante neste contexto são as notícias sobre a possível perda do visto americano por parte de ministros do STF e seus familiares. Se confirmada, esta medida representaria um sinal inequívoco do desconforto dos Estados Unidos com o comportamento político e judicial da cúpula do judiciário brasileiro. Para uma figura como Barroso, frequentemente visto em palestras e eventos internacionais, onde se apresenta como um guardião da democracia, ser declarado persona non grata em Washington representaria uma humilhação pública sem precedentes em sua carreira. Neste contexto, sua aposentadoria parece muito mais um ato calculado de autopreservação do que simplesmente o encerramento natural de um ciclo profissional. A atual composição do Supremo Tribunal Federal é vista por uma parcela significativa da sociedade brasileira como uma instituição que se distanciou dos princípios constitucionais que deveria defender. Prisões determinadas, sem o devido processo legal, medidas interpretadas como censura, mas disfarçadas sob o rótulo de moderação de discurso e a criminalização de opiniões divergentes, têm sistematicamente corroído a confiança do povo brasileiro no judiciário. Barroso, que se tornou um dos principais porta-vozes dessa postura, considerada por críticos como autoritária, mas apresentada como defesa da democracia, parece agora perceber que o castelo de cartas começou a desmoronar. Sua saída, portanto, não é apenas uma decisão pessoal. É um movimento simbólico que pode representar o início do colapso de uma narrativa de impunidade que foi cuidadosamente construída ao longo dos últimos anos no Brasil. A pergunta que ecoa nos bastidores políticos é inevitável. Barroso está simplesmente fugindo de consequências iminentes ou está cumprindo ordens de interesses ainda maiores? Não é segredo para observadores atentos que interesses globais têm observado o Brasil como uma espécie de laboratório para experimentos de controle de discurso, censura digital e manipulação institucional. O STF, sob a liderança de Barroso e seus pares, foi peça central na implementação dessa agenda controversa, desde a perseguição a jornalistas até intervenções que críticos classificam como interferência eleitoral. Agora que o desgaste dessa estratégia se tornou público e evidente, talvez seja o momento estratégico de recolher as peças mais expostas do tabuleiro para preservar o jogo maior.
A aposentadoria de Barroso pode ser interpretada, assim, como uma retirada tática cuidadosamente planejada para evitar um escândalo internacional que parece cada vez mais iminente. A aposentadoria de Luiz Roberto Barroso deve ser analisada primordialmente como um movimento político, não como uma simples decisão pessoal ou profissional. Ele não está deixando o cargo porque cumpriu seu papel, mas porque aparentemente percebeu que o mundo começa a enxergar o STF brasileiro como parte do problema institucional do país, não como sua solução. O Brasil vive um momento histórico em que a máscara da virtude institucional finalmente caiu, e a pressão popular, agora somada à crescente atenção internacional, começa a produzir efeitos concretos. Barroso pode tentar escapar do julgamento da história com esta aposentadoria estratégica, mas a história não o deixará escapar tão facilmente. Sua saída marca o início do colapso de uma narrativa de impunidade que foi cuidadosamente construída ao longo dos últimos anos no cenário jurídico e político brasileiro. Quem rasga a Constituição por conveniência, cedo ou tarde, será rasgado por ela. Esta frase da Destra em Pauta sintetiza perfeitamente o momento que vivemos, quando autoridades que deveriam ser as guardiãs máximas da Constituição passam a interpretá-la de forma conveniente para atender a interesses políticos ou ideológicos. Elas comprometem não apenas a legitimidade de suas próprias posições, mas todo o edifício institucional que sustenta a democracia. A aposentadoria estratégica de Barroso pode representar uma tentativa de escapar das consequências de suas próprias ações, mas o precedente já está estabelecido. O respeito à Constituição não pode ser seletivo ou circunstancial, e aqueles que a instrumentalizam acabam, inevitavelmente, sendo julgados pelos mesmos princípios que tentaram contornar.